Eu separei as 4 maiores vantagens dos fundos imobiliários de papel. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo tem um link na descrição para você me seguir por lá e também para entrar no meu canal do WhatsApp. Bom, os fundos imobiliários de papel ou recebíveis imobiliários, eles investem em dívidas imobiliárias. Na maioria das vezes, CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Hoje, nós temos 67 fundos imobiliários de papel na nossa bolsa. O valor de mercado deles é de 63,6 bilhões de reais. Eles pagam, em média, por mês, 1,44% e eles têm uma grande participação no IFIX, 40,6%. A primeira vantagem dos fundos imobiliários de papel e que faz a maioria dos investidores investirem nesse segmento é o dividend yield alto, ou seja, em média, fundos de papel tendem a pagar dividendos mais altos do que fundos de tijolos. Como eu mostrei para vocês, em média, os fundos de papel pagam 1,44% ao mês. Se a gente comparar com fundos de tijolos, né, segmentos em fundos de tijolos, dá uma olhada aqui. Escritórios pagam em média 0,84% ao mês. Galpões logísticos estão pagando em média 0,99% ao mês. Shoppings estão pagando 0,67% ao mês. E os híbridos pagam em média 0,89%. Ou seja, uma diferença bem grande entre fundos de papel e os maiores segmentos de tijolos. A segunda maior vantagem dos fundos de papel para fundos de tijolos é que eles repõem a inflação mensalmente para o cotista. Como exemplo, eu trouxe o último relatório gerencial do AFH11. O fundo tem diversos CRIs na sua carteira, ou seja, certificados de recebíveis imobiliários ou dívidas imobiliárias. Essas dívidas, elas são indexadas a uma taxa, são ligadas ali a uma taxa. Você tem uma dívida e essa dívida vai ser paga pelo devedor ao fundo através de um indexador. Repare que no caso do AFH11, ele tem 61,07% indexado a IPCA, ou seja, inflação, mais 7,96%. E ele tem 33,75% dos seus CRIs indexados a CDI, mais 4,38%. Então, nós temos aqui na taxa média os juros da carteira e nós temos no indexador a correção monetária. Repare aqui na DRE do fundo, ó, juros. Repare que os juros, ele não vai variar tanto, tá? Por quê? Porque ele é um pré-fixado. Você já tem ali um valor de aquisição dessa dívida. Então, no caso, a gente viu IPCA mais 7,96, CDI mais 4, alguma coisa. Você não vai ter uma diferença muito grande de um mês para outro. Agora, ele também tem a correção monetária. Mostrei para vocês, IPCA cerca de 61%, CDI cerca de 33%. E essa correção monetária, aí ela vai variar mais, ó. Repare aqui que em janeiro foi R$ 476.513,06, em fevereiro R$ 848.316,96. Repare que foi um baita de um pulo, né? Em março, R$ 841.652,40. Então, aqui a gente vai ter uma variação maior, mas essa linha de correção monetária, ela é a reposição da inflação e ela vai variar de acordo com a inflação mensal. A terceira maior vantagem dos fundos de papel é a previsibilidade. Como eu mostrei para vocês no caso do FH11, todo fundo de papel ele tem um indexador, IPCA, CDI, IGPM, e ele vai ter um atraso de cerca de 2 a 3 meses entre a inflação real e os rendimentos da carteira serem afetados por aquela inflação. Então, ele paga todo mês a correção monetária, ele repõe a inflação todo mês com atraso. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, o IPCA dos anos anteriores, dos meses anteriores, né? Aqui em 2024, a gente repara que em janeiro a gente teve um IPCA de 0,42, em fevereiro 0,83, em março 0,16, em abril 0,38. Repare que
Entre fevereiro e março, a gente tem uma variação muito grande. Então, fevereiro veio um IPCA mais forte, março um IPCA bem baixo. Significa, se a gente está falando de um atraso de 2 e 3 meses, que esse IPCA de março de 0,16 vai incidir nos rendimentos de 2 a 3 meses depois disso, ou seja, maio e junho. Então, quando divulgam o IPCA de março, você já sabe que dali a 2, 3 meses o rendimento do fundo vai vir menor. Ao mesmo tempo, quando divulgaram o IPCA de fevereiro, que foi 0,83, foi alto, a gente sabia que dali a 2, 3 meses, ou seja, abril e maio, você teria rendimentos mais altos. Logicamente, para fundos que são altamente indexados ao IPCA. Já nos casos de fundos indexados ao CDI, quem vai impactar nos rendimentos deles é a taxa Selic. Então, nos últimos anos, a gente teve uma Selic que chegou a 13,75 ao ano e essa Selic vem sendo cortada e hoje está em 10,5% ao ano. Isso significa que os fundos imobiliários de papel indexados ao CDI pagavam muito ano passado, quando a Selic estava muito alta, e que esse ano vem diminuindo a renda porque a Selic vem sendo cortada. Aqui eu trouxe para vocês uma notícia sobre a deflação de 3 meses seguidos que aconteceu ali em 2022, tá? Repare que em setembro a gente teve uma deflação de menos 0,29, em julho, menos 0,68, em agosto, menos 0,36, algo muito raro no Brasil. O Brasil é um país inflacionário. Deflação, principalmente 3 meses seguidos, é muito raro. O que significa isso? Significa que os fundos indexados à inflação, ou seja, IPCA, tiveram 3 meses de deflação, ou seja, 3 meses de renda baixa. Isso em 2022. Para vocês verem o impacto dessa deflação de 3 meses nos rendimentos dos fundos IPCA em 2022, eu trouxe o exemplo do Canip. Por quê? Porque ele tem aqui, ó, 96,6% indexado ao IPCA. Ele é altamente indexado ao IPCA, quase 100%. Então, seus rendimentos são quase que 100% impactados pela variação do IPCA. Como eu mostrei para vocês, a gente teve IPCA negativo em julho, agosto e setembro de 2022. Repare aqui nos dividendos do Canip em 2022. Os piores dividendos, ó, a gente tem setembro de 2022, a gente tem outubro de 2022 e a gente tem novembro de 2022, ou seja, nós temos aí 2 meses de atraso. Então, quem viu que tinha deflação em julho já sabia que ali na frente, em setembro, o fundo ia ser impactado, como realmente foi. E aqui eu trouxe um exemplo do outro lado da moeda, um fundo altamente indexado ao CDI, o KNCR, né, da mesma gestora da Kinea. Então ele é 97,4% indexado ao CDI e ainda tem 2,1% na Selic, né? Então é um fundo quase que 100% mesmo CDI, Selic. E como eu mostrei para vocês, em 2023 a Selic estava muito alta, né? Tava 13,75, 2022 também tava bem alta. E por isso o KNCR estava pagando muito, ó, 1,30, 1,20, 1,10, 1,20, 1,22, 1,24, 1,15, 1,20 também. Então ele estava pagando muito. Querendo ou não, a Selic começou a ser cortada, a renda começou a cair. Hoje, o fundo paga 95 centavos. O último rendimento dele foi melhor, foi R$1, né? Mas ele tinha diminuído aí para cerca de 95 centavos. Isso significa que os cortes vindo, continuando, essa renda tende a cair mais. E como eu falei, os fundos de papel têm a vantagem da previsibilidade. Você sabe de antemão se dali a 2, 3 meses, no caso do IPCA, vai cair a renda e vai cair se a taxa cair, ou vai subir a renda, claro, se a taxa subir. E no caso dos fundos CDI, se a Selic vai subir, você sabe que a renda vai aumentar. Se a Selic vai cair, ser cortada, você sabe que a renda vai cair. E isso dá para você um tempo para você se movimentar e se posicionar ou sair de um fundo antes do impacto na renda, seja positivo
ou negativo. Você consegue se movimentar antes, antecipando as consequências das taxas no rendimento do fundo. E a quarta maior vantagem de fundos de papel, na minha visão, é que eles performam muito bem em crises. Então você tem uma dinâmica muito diferente dos fundos de tijolos na sua carteira. Fundos de tijolos tendem a performar pior em crise. A gente tem um aumento de vacância em crise. No caso de fundos de papel, não. A gente tende a ter um aumento das taxas em crise. Então, em crise, geralmente a inflação sobe. Em crise, a inflação subindo, a Selic tem que subir também para controlar a inflação. E acaba que aquela linha de correção monetária aumenta e o fundo de papel vai te pagar mais. Então, de novo, eu trouxe o exemplo aqui do Canip. Reparem que, 2021, né, o fundo pagava muita renda, 2022 também, ele pagou muita renda aos seus cotistas. Detalhe, né, nessa época a gente estava sofrendo aí uma crise muito grande, graças à crise sanitária que nós tivemos. Então a gente tinha fundo de tijolo sofrendo com vacância, pagando menos, e um fundo de papel indexado altamente ao IPCA pagando muito bem. Por quê? Porque o IPCA estava alto. IPCA alto, para controlar, o governo tem que subir a Selic, e aí também os fundos indexados ao CDI vão pagar mais. Tá? Logicamente, é sempre bom lembrar. Fundos de papel também têm as suas desvantagens. Fundos de tijolos têm vantagens enormes, como, por exemplo, a valorização da cota ao longo dos anos. Já fundo de papel tende a voltar ao seu valor patrimonial. É sempre bom diversificar a sua carteira, ter tijolo e ter papel, porque eles funcionam de maneira diferente. Geralmente, quando o tijolo está bombando, valorizando, pagando bem, papel não tá tão lá, essas coisas, e vice-versa. O importante é você entender a dinâmica e saber se posicionar bem. Agora eu quero saber de você. Gosta de fundos de papel? Deixe seu comentário aqui que eu vou adorar ler. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo. Curte, compartilhe e se inscreva no canal se gostou.